Bom dia! Tudo bem com você? Hoje o Espírito Santo vai te dar um abraço tão apertado que você vai perguntar: quem me abraçou? E você vai lembrar que o Espírito Santo vai te abraçar e vai cuidar de você. Não tenha medo do que está por vir. Apenas aceite a vontade de Deus, pois Ele sabe exatamente o que fazer e a hora que agir. Então, prepare-se. Vem muitas surpresas de Deus para o seu coração. Acredite, Ele ama você. Hoje é terça-feira, 3 de janeiro de 2017. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a palavra do dia. Lucas capítulo 20, a partir do versículo 41 diz assim: E ele lhes disse: Como dizem que Cristo é filho de Davi? Visto como mesmo Davi diz nos livros dos Salmos: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se Davi lhe chama Senhor, como ele é seu filho? E ouvindo todo o povo, disse Jesus aos discípulos: Guardai-vos dos escribas, que querem andar com vestes compridas, e amam as saudações nas praças, e as principais cadeiras nas sinagogas, e os primeiros lugares nos banquetes, que devoram as casas das viúvas, fazendo por pretexto longas orações. Estes receberão maior condenação. Interessante é que Jesus vem ensinando ao povo aqui, no versículo 20 inteiro, a autoridade de Jesus começa a ser questionada. Depois ele traz a parábola dos vinhanteiros, os tributos, os saduceus, a ressurreição, e logo após, ele faz uma pergunta aos fariseus. Naquela época era muito questionada a questão de Jesus ser filho de José, e eles o chamavam de o carpinteiro e diziam: como pode o filho do carpinteiro curar e ressuscitar os mortos? Mas então Jesus pega várias pessoas em meio de uma conversa e eles diziam que Jesus era o filho de Davi. E Jesus, ao escutar aquilo, ele se posiciona e ele pergunta para eles: olha, como vocês podem dizer que Cristo é filho de Davi? Jesus estava dizendo: ele veio da linhagem de Davi, ele veio da raiz de Davi, mas ele não é filho de Davi, ele é senhor de Davi. Até porque o próprio Davi diz no livro de Salmos, quando Davi declara que Deus colocaria os inimigos de Jesus embaixo dos seus pés. Ele disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu coloque os teus inimigos embaixo do escabelo dos teus pés. E Jesus começa a perguntar para os fariseus: se Davi o chama de Senhor, como pode ele ser seu filho? Jesus queria ensinar para os fariseus que eles entendiam mal a palavra, que eles viviam mal a palavra, que eles praticavam mal a palavra, porque eles sempre queriam aparecer para as pessoas. Os fariseus, quando eles se apareciam publicamente, sempre cobriam seus rostos para que ninguém visse, sempre usavam longas túnicas, vestidos longos, não mostravam suas pernas, cobriam bem o seu corpo, mas eles cobriam a nudez do corpo e descobriam a nudez da alma. Eles tentavam aparentar pessoas santas, como nós temos ainda no nosso meio dias de hoje. Pessoas que tentam aparentar a santidade, mas que na verdade de santos não tem nada. Pessoas que vivem como os fariseus. Eles conhecem a palavra, sabem para que ela serve e como ela funciona, mas não praticam. Jesus disse: olha, se livre dessas pessoas, ou seja, se afaste dessas pessoas. Elas andam dessa maneira e elas amam chamar a atenção. Elas amam quando alguém as honra em meio às multidões. Elas amam aparecer. Essas pessoas não têm humildade. Essas pessoas gostam de posições. Preste atenção
que quando elas vão às igrejas, elas gostam de estar sentadas bem na frente, em cima dos altares, para que todos os vejam. Na verdade, Jesus estava dizendo, elas ficam em cima do altar, e o meu altar tem sido contaminado por causa delas. Muitos se acham tão puros de coração, mas estão mais sujos do que a lama onde os porcos se deitam. Muitos querem pregar a palavra, mas a maneira de viver delas não condiz. E como ganharão almas se estão vivendo o contrário daquilo que pregam? Sabe o que essas pessoas fazem? Elas roubam das viúvas. E em meio às praças, elas fazem orações longas. Elas sobem aos montes, em meio a outras pessoas, e elas se posicionam, e elas começam a clamar, e elas começam a orar alto, não para que eu as escute, mas para que as pessoas que estão perto delas as vejam e saibam que estão orando. Jesus disse, essas pessoas receberão condenação maior do que os ímpios, do que aqueles que não conhecem a minha palavra. Porque aqueles que não conhecem a minha palavra, eles erram por não saberem. Mas estes são fariseus hipócritas. Estes sabem exatamente o que eu peço na Bíblia. Estes sabem exatamente o que a lei diz. O que a lei que foi deixada por mim a Moisés e foi cumprida por uma parte do meu povo. Ela foi abolida na cruz do Calvário. Ela foi transformada em apenas 2 mandamentos, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas quem obedece esses 2 mandamentos, também obedece o restante da lei. Porque se eu amo o meu próximo, eu não faço mal a ele. Se eu amo a Deus, eu obedeço a sua lei e eu vivo na presença dele. Porém, essas pessoas, elas querem sempre ter os melhores lugares, as melhores posições, mas elas esquecem de buscar o melhor lugar do céu. Elas esquecem de querer ter uma posição no céu, querer lugar na terra. E querer posicionamento e honra aqui é deixar de receber o que Deus tem para nós. O Senhor disse, não ajunte tesouro na terra, aonde o cupim, a traça, corrói. Ajunte seu tesouro no céu. Você sabe, enquanto tem milhares e milhares de pessoas querendo chamar a atenção dos homens. Interessante. Essas mesmas pessoas se incomodam demais quando alguém quer buscar a presença de Jesus de verdade. Porque elas abrem suas bocas e elas dizem que só elas vão para o céu. Só elas são santas. Só elas vivem a palavra de maneira correta. Na verdade, elas são cegas, pobres e nuas. Mas Jesus há de vir. E ele há de julgar os povos com justiça. Mas o que eu, Bispa Virgínia Arruda, tenho para dizer para você essa manhã é viva a palavra como ela diz. Não seja um fariseu. Não crucifique os seus irmãos. Não viva de aparência. Aquilo que você vestir, que não seja só por vestir. Viva também de acordo com o que você veste. Aquilo que você falar, que não seja só por falar. Viva também de acordo com o que você fala. E olhe, não procure posição. Quem entra nas igrejas ou nas festas e que sempre quer os melhores lugares, acaba esquecendo que existe um lugar melhor lá no céu. Você sabe, eu tinha um problema muito sério em me sentar em cima de altares. Eu tenho. Às vezes eu acabo fazendo para não constranger as pessoas que me levam aos eventos. Mas eu não gosto de me assentar em cima de altar, sabe por quê? Altar já está dizendo, altar é santo. Altar exige santidade. Altar, no meu conceito, na minha mente, é para Deus, é para Jesus. E não para nós que somos pecadores. Por que nas igrejas tem que ter um altar onde pastores ficam na parte de cima e os demais ficam na parte de baixo? Pastores não são melhores do que as ovelhas. Pastores estão ali para servir, apenas para serem vistos? Pois eu acho que se todos os cristãos se conscientizassem, os altares ficariam livres de cadeiras. Os altares, se possível, seria colocado apenas o nome Jesus, porque é Jesus que merece estar sobre o altar. Homem nenhum merece ficar em lugar alto. O lugar mais alto onde eu e você podemos estar, sabe onde é? É aos pés da cruz, orando e clamando aos pés de Jesus. Mas,
pelas tradições cristãs, né? Nós às vezes nos posicionamos, nos colocamos em lugares até que não queremos para não escandalizar. Mas você quer saber uma coisa? Faça da sua vida um altar, onde Deus está em primeiro lugar. Sua roupa não vai levar você para o céu. Seu cabelo não vai levar você para o céu. As suas atitudes e a sua fé é que vai levar você para o céu. Muitos estão pregando a religiosidade. Tem tantas pessoas cheias da religiosidade e essas pessoas vão para o inferno. Porque a religiosidade mata. A religiosidade leva a pessoa a ser ignorante, leva a pessoa a maltratar os seus irmãos, leva a pessoa até a esquecer da lei de Deus. Mas o verdadeiro cristianismo, ele abre para nós as comportas dos céus. Reflita nisso, pense nisso. Hoje, muitas igrejas estão aceitando as pessoas da maneira como elas são. Como Jesus disse, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim como estás, é o que o Senhor diz. As pessoas querem obrigar as outras a mudar da água para o vinho ou da noite para o dia. E o único que tem o poder de mudar alguém é o Espírito Santo. Eu e você não podemos mudar ninguém. É o Espírito Santo que convence do pecado. E para cada um, ele tem um propósito. Então ele vai chamar cada pessoa de acordo com o propósito que ele tem. Analise isso. Escute. Porque Jesus disse, os que devoram as casas das viúvas, fazendo por pretextos longas orações, estes receberão maior condenação. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor permitir, eu volto na palavra do dia. Hoje tem culto da restauração no Ministério Internacional Sopro do Espírito em Natal. Avenida Coronel Estevam, 1150, às 19 horas. Esperamos você. Forte abraço.